Você já parou para pensar no que realmente significa a palavra selvagem? Não a versão romantizada dos documentários, onde tudo é majestoso e harmonioso. Não a imagem de leões descansando ao pôr do sol, enquanto a trilha sonora orquestral toca ao fundo. Estou falando da verdade crua, sem filtro, sem edição poética. A verdade é que a África não é um santuário, é uma arena de gladiadores. E todo amanhecer na savana renova o contrato mais antigo da existência. Corra, lute ou morra. A vastidão dourada que se estende por milhões de quilômetros quadrados não é o berço pacífico da vida. É o coliseu vivo da evolução. O campo de batalha mais antigo, mais brutal e mais competitivo que este planeta já conheceu. Aqui não existe trégua, não existe neutralidade. Cada criatura que respira sob o sol africano está em guerra permanente. E nesta guerra, os maiores, os mais fortes, os mais letais, travam combates que definem quem come e quem é comido, quem domina e quem se submete, quem vive e quem alimenta a terra com seu sangue. Este vídeo não é sobre a beleza da natureza, é sobre a brutalidade da sobrevivência, é sobre titãs que não convivem, mas colidem. É sobre forças da natureza tão poderosas que, quando se encontram, o próprio chão treme. E se você acha que conhece essa história, se acha que já viu isso antes, prepare-se. Porque o que você está prestes a testemunhar vai destruir toda a ilusão confortável que você tinha sobre quem realmente governa a savana. Deixe-me apresentar os gladiadores desta arena eterna. Primeiro, a Alcateia de Leões. 30 leoas coordenadas como uma máquina militar, flanqueadas por machos cujas jubas carregam as cicatrizes de 1000 batalhas. Eles não são apenas predadores, são imperadores territoriais que patrulham domínios do tamanho de cidades inteiras, marcando fronteiras com rugidos que ecoam por 8 quilômetros. Cada rugido é uma declaração de guerra. Este território é meu, e eu matarei para mantê-lo. Mas então surgem as hienas. 80 mandíbulas esmagadoras marchando em formação, lideradas por fêmeas que comandam com punho de ferro. Não se deixe enganar pela risada histérica. Essas criaturas têm a mordida mais forte da savana, capaz de triturar ossos como se fossem galhos secos. E elas têm um objetivo singular: roubar, assediar, destruir. Elas não respeitam o império dos leões. Elas o contestam noite após noite em uma guerra de atrito que nunca termina. E quando você pensa que já viu poder suficiente, a terra começa a tremer. Uma manada de búfalos emerge da poeira. 1000 toneladas de músculo blindado, 1000 pares de chifres afiados como lanças medievais. Esses gigantes não fogem, eles contra-atacam. E quando decidem virar a mesa, quando formam suas muralhas defensivas e partem para o ataque, até os leões recuam, porque búfalos não são presas passivas, são tanques vivos com um histórico sangrento. Eles matam mais leões do que leões matam búfalos. Mas a guerra tem outras frentes. Nos campos abertos, uma sombra manchada acelera a 120 km por hora. O guepardo abala de carne e osso, apostando tudo em 3 segundos de velocidade explosiva. Ele é a personificação da frase vencer ou morrer. Porque se falhar, se errar o timing por uma fração de segundo, ele ficará sem energia, vulnerável, e outro predador roubará sua caça. Ele vive no fio da navalha. Nas árvores, outro assassino espera. O leopardo, o fantasma da noite, o mestre da emboscada silenciosa. Enquanto todos brigam no chão, ele domina o mundo vertical. Ele arrasta presas que pesam quase tanto quanto ele para galhos a 6 metros de altura, onde nem leões nem hienas podem alcançar. Ele não disputa território abertamente. Ele simplesmente desaparece e reaparece quando menos se espera, matando com precisão cirúrgica. E então tem a água, a linha tênue entre a vida e a morte durante a estação seca. Milhares de zebras e gnus chegam à margem do rio, desesperados pela água que seus corpos suplicam. Mas abaixo da superfície turva, algo espera. Algo que existe há 70 milhões de anos. O crocodilo. 3 metros e 700 quilos de paciência absoluta. Ele não precisa correr. Ele não precisa lutar no campo aberto.
Ele só precisa esperar. E quando o gnu desatento mergulha o focinho na água, quando a zebra baixa a guarda por um segundo, as mandíbulas explodem da superfície com 3.700 quilos de força, arrancando meia tonelada de carne da margem. O rolamento da morte começa, e não há escape. Esses são os titãs. Essas são as forças que moldaram a África ao longo de milhões de anos. E você está prestes a descobrir que a guerra entre eles não é apenas sobre fome. É sobre território, dominação, legado. É sobre poder. E nesta arena, a única lei que importa é a lei da força. A única recompensa é viver mais um dia. Porque no mundo feroz não existe segundo lugar. Existe apenas o vencedor e o esquecido. Se você quer entender quem realmente governa a savana, se quer testemunhar as alianças improváveis e as traições brutais, se quer ver com seus próprios olhos como a natureza realmente funciona quando ninguém está assistindo, então se inscreva agora. Porque o que vem a seguir vai mudar para sempre a forma como você enxerga o reino animal. A arena está aberta, os gladiadores estão prontos e a batalha está apenas começando. Durante séculos, nós humanos coroamos o leão como o rei inquestionável da selva. Criamos mitos, forjamos símbolos, bordamos sua imagem em brasões de impérios. O leão virou sinônimo de realeza, de poder absoluto, de domínio incontestável. Mas aqui está a verdade que os contos de fadas nunca contaram. Ser rei na savana não significa sentar em um trono e receber tributos. Significa acordar todo dia sabendo que seu império está sob cerco. Significa governar através da violência, manter o poder através do sangue e morrer jovem porque o trono sempre tem pretendentes famintos esperando sua primeira fraqueza. O leão não é um rei, é um tirano sitiado e a coroa que ele usa é feita de cicatrizes. Vamos aos números, porque a realidade da dominação leonina é construída sobre uma matemática brutal. Uma alcateia típica controla entre 150 a 260 quilômetros quadrados de território. Para contextualizar, isso é maior que a cidade inteira de Curitiba. E esse império não é demarcado com cercas ou placas. É marcado com urina, fezes, arranhões em árvores e rugidos que ecoam por 8 quilômetros em todas as direções. Cada rugido é um comunicado oficial. Este território tem dono. E o dono está disposto a matar qualquer intruso que cruze a fronteira invisível. Mas território vazio não vale nada. O que importa é o que há dentro dele. E o que há dentro é vida. Rebanhos de zebras, manadas de gnus, búfalos, impalas, girafas. Uma alcateia de 15 a 30 leões precisa matar algo grande pelo menos a cada 3 dias para sobreviver. Porque cada leão adulto consome, em média, 7 quilos de carne por dia. Faça as contas. Uma alcateia de 20 leões precisa de 140 quilos de carne diariamente. Isso é quase uma zebra inteira, todos os dias, sem férias, sem folga. A fome não negocia. E aqui está o problema. A taxa de sucesso de uma caçada leonina é de apenas 25 a 30%. Isso significa que de cada 10 tentativas, 7 falham. 7 perseguições que terminam em frustração, energia desperdiçada, fome prolongada. Na savana, falhar não é vergonhoso. É potencialmente letal. Porque um leão fraco é um leão morto. E a alcateia não carrega peso morto por muito tempo. Então como eles conseguem? Como mantêm um império tão vasto com odds tão brutais contra eles? A resposta está na palavra que define toda civilização bem-sucedida: organização. A alcateia de leões não é uma gangue caótica de predadores individualistas. É uma unidade militar perfeitamente estruturada, onde cada membro tem um papel definido, onde a hierarquia é absoluta e onde a cooperação significa a diferença entre festim e fome. Vamos mergulhar na primeira função vital desse império: a dominação territorial. Os machos adultos são os generais. 2, às vezes 3 irmãos, que formaram uma coalizão desde jovens e conquistaram a alcateia através da violência. Esses machos não caçam com frequência. Não porque sejam preguiçosos, mas porque têm uma missão mais importante: patrulhar as fronteiras do império.
Eles caminham entre 20 e 30 quilômetros por noite, marcando árvores, rochas, arbustos, parando em pontos estratégicos para rugir, enviando ondas sonoras que anunciam sua presença para qualquer um que esteja escutando dentro de um raio de 8 quilômetros. Esse rugido não é apenas som, é arquitetura acústica de ameaça. Começa baixo, vibrando no peito, fazendo o ar ao redor tremer. Depois cresce, aumenta, explode em um estrondo gutural que faz pássaros fugirem das árvores e gazelas congelarem a quilômetros de distância. E então termina com uma série de grunhidos profundos que ecoam na escuridão como o batimento cardíaco da própria savana. Outros machos escutam. Eles avaliam a força daquele rugido, a confiança dele, a proximidade, e tomam uma decisão. Respeito a fronteira ou invado o território? Porque invadir não é um ato leviano. É uma declaração de guerra. E guerras entre leões machos não terminam em apertos de mão. Terminam em morte. Estudos mostram que coalizões de machos mantêm controle de uma alcateia por apenas 2 a 3 anos em média. Depois disso, machos mais jovens, mais fortes, mais famintos, por poder aparecem. E o que acontece é uma das cenas mais brutais da natureza. Os invasores não apenas expulsam os antigos dominantes, eles os matam quando possível. E então, em um ato de genocídio estratégico, eles matam todos os filhotes da alcateia. Parece crueldade sem propósito. Mas há uma lógica evolutiva fria por trás disso. As fêmeas não entram no cio enquanto estão amamentando. Então, ao eliminar os filhotes, os novos machos forçam as fêmeas a ficarem receptivas novamente em semanas, não em meses. O tempo de um macho no poder é curto demais para esperar. Eles precisam espalhar seus genes rapidamente, e a savana não tem espaço para sentimentalismos. Essa violência não é exceção, é a regra. Estudos de campo mostram que infanticídio por machos invasores acontece em 25% de todas as trocas de poder. 1 em cada 4 filhotes de leão morre não por fome, não por doença, não por predação de hienas, mas pelas mandíbulas de seu próprio pai substituto. É brutal, é eficiente e funcionou por milhões de anos. A juba dos machos, aliás, não é apenas ornamento. É armadura e billboard genético ao mesmo tempo. Quanto mais escura e mais densa a juba, mais testosterona o macho produz. E fêmeas sabem disso. Elas preferem machos com jubas escuras porque isso sinaliza saúde, força, genes superiores. Mas a juba também serve como proteção durante lutas. Quando 2 machos se enfrentam, a maior parte das mordidas e garradas visa o pescoço e a cabeça. A juba absorve parte do impacto, protege a jugular, compra segundos preciosos que podem significar a diferença entre vencer e sangrar até a morte na poeira. Agora, a segunda função vital, a caça coordenada. Enquanto os machos patrulham, as fêmeas fazem o trabalho pesado de alimentar a alcateia. E elas são, sem exagero, uma das forças de caça mais sofisticadas do planeta. Esqueça a imagem de leões correndo desorganizadamente atrás de presas. A realidade é uma operação militar com papéis definidos, timing calculado e comunicação silenciosa. Elas caçam principalmente ao entardecer ou ao amanhecer, quando a luz baixa mascara suas silhuetas douradas contra a grama seca. Elas se dividem em posições, as batedoras, que flanqueiam a presa pelo lado, e as atacantes centrais, que ficam escondidas na linha de ataque principal. A comunicação acontece através de olhares, movimentos sutis de cauda, posicionamento corporal. Não há rosnados, não há barulho, apenas coordenação silenciosa, forjada por anos de caçadas juntas. Muitas dessas fêmeas são irmãs, tias, mães e filhas. Elas cresceram juntas, aprenderam juntas e agora caçam como uma única entidade com múltiplos corpos. A aproximação é lenta, dolorosamente lenta. Elas se arrastam, barriga no chão, usando cada arbusto, cada depressão no terreno, cada sombra como cobertura. Elas podem levar 40 minutos para cobrir 50 metros, porque precipitação significa falha, e falha significa fome. Quando chegam a 40 metros da presa, a matemática da morte começa. Uma zebra pode correr a 65 km por hora.
Um leão pode correr a 80, mas apenas por curtas distâncias. 300 metros, talvez 400, antes de seus músculos começarem a queimar o oxigênio mais rápido do que pode ser reposto. Então, a janela de oportunidade é estreita, estreitíssima. O ataque explode em um segundo. De silêncio absoluto para caos total. As batedoras surgem dos lados cortando rotas de fuga. A zebra vira, entra em pânico, corre exatamente para onde as atacantes centrais estavam esperando. Uma leoa de 180 quilos colide com a zebra a 70 km por hora. O impacto é devastador. Ossos fraturam. O momentum joga a zebra no chão. Mas a zebra não está morta. Ainda não. Ela chuta, tenta levantar, porque seus instintos sabem que se ela ficar no chão, acabou. Outra leoa chega, depois outra. Elas não vão para a garganta imediatamente. Primeiro elas precisam imobilizar. Uma morde as pernas traseiras, outra segura o pescoço. E então, quando a zebra finalmente para de lutar, quando seu corpo aceita o inevitável, uma leoa aplica a mordida final. Dentes cravados na garganta, fechando a traqueia, cortando o oxigênio. Leva entre 5 e 10 minutos para a zebra morrer. 10 minutos de agonia consciente, sufocando, enquanto seus olhos vidram. Não há misericórdia na savana, apenas eficiência. E aqui está a parte que poucos sabem. As leoas que fizeram a caçada não comem primeiro. Os machos comem primeiro, sempre. Eles ouvem a comoção, chegam minutos depois do abate e simplesmente afastam as fêmeas com rosnados e exibições de dominância. Eles não perguntam, eles tomam, porque eles podem, porque eles são maiores, mais fortes e porque a estrutura de poder da alcateia é inflexível. Só depois que os machos empaturram suas barrigas é que as fêmeas podem comer. E só depois delas é que os filhotes têm permissão. Essa hierarquia brutal garante que os indivíduos mais importantes para a defesa e reprodução da alcateia sejam alimentados primeiro. É injusto, mas funciona. Os machos não são parasitas preguiçosos. Eles pagam por esse privilégio com sangue. Quando um búfalo ferido se vira para contra-atacar, são os machos que absorvem os chifres. Quando hienas cercam a carcaça em números esmagadores, são os machos que avançam primeiro, dispersando o clã invasor com cargas explosivas. E quando uma alcateia rival invade durante a noite, são os machos que marcham para o confronto, sabendo que podem não voltar. Um macho de leão adulto pesa entre 190 e 250 quilos, 70 quilos a mais que a maior leoa. Essa massa extra não é gordura, é músculo puro, construído para combate. Seus ombros são mais largos, suas mandíbulas são mais fortes, suas patas dianteiras são máquinas de destruição, capazes de quebrar a coluna vertebral de uma hiena com um único golpe. Terceira função vital: a defesa coletiva. Ter filhotes na savana é carregar alvos ambulantes. Filhotes de leão são vulneráveis a tudo. Leopardos os matam, hienas os matam. Até águias podem pegar um filhote pequeno desprotegido. E mais perigosamente, machos invasores os matam. Então as fêmeas criaram um sistema de proteção coletivo. Primeiro, sincronizam os partos. Todas as fêmeas de uma alcateia entram no cio aproximadamente na mesma época e todas dão à luz dentro de semanas umas das outras. Isso cria uma creche de filhotes. E há uma razão brilhante para isso. Uma leoa amamentará qualquer filhote da alcateia, não apenas o seu. Isso significa que se uma fêmea morre durante uma caçada, seus filhotes não são condenados. As outras fêmeas os adotam e continuam alimentando-os. As fêmeas também se revezam em turnos de vigilância. Enquanto algumas caçam, outras ficam com os filhotes. E se uma ameaça aparece, se hienas se aproximam do esconderijo, as fêmeas não hesitam. Elas atacam em grupo, expulsando clãs inteiros de hienas que individualmente poderiam destroçá-las. Os filhotes nascem cegos, pesando apenas 1,5 kg. Eles são completamente dependentes por 6 semanas. Durante esse período, a mãe os esconde em tocas, arbustos densos, fendas em rochas. Ela deixa-os sozinhos durante a maior parte do dia, enquanto caça ou come com a alcateia, retornando apenas para amamentar.
Isso parece negligência, mas é estratégia. Filhotes sozinhos e imóveis não chamam atenção. Filhotes seguindo a mãe deixam rastros de cheiro que predadores podem seguir. A taxa de mortalidade infantil é brutal. 60 a 70% dos filhotes morrem antes de completar um ano. Fome, doença, predação, infanticídio. A savana não perdoa fraqueza. Os que sobrevivem são os mais fortes, os mais espertos, os mais sortudos. E eles carregarão esses genes adiante, perpetuando a linhagem de sobreviventes. Quando os filhotes completam 2 anos, sua educação está completa. Eles aprenderam a caçar observando as fêmeas. Eles aprenderam hierarquia através de brincadeiras de luta que sempre terminam com os mais fortes no topo. Eles aprenderam que a savana não oferece segundas chances. E então os machos jovens são expulsos. As fêmeas permanecem, juntando-se às fileiras das caçadoras. Mas os machos devem partir, porque a alcateia não pode suportar machos adultos competindo com os dominantes. Então eles são exilados, geralmente em grupos de irmãos, forçados a vagar pelas terras neutras entre territórios estabelecidos. Esses anos nômades são os mais perigosos de suas vidas. Eles não têm território, não têm alcateia. Eles precisam caçar sozinhos, o que é incrivelmente difícil para animais acostumados com caça cooperativa. Muitos morrem de fome, outros são mortos por machos territoriais quando cruzam fronteiras sem perceber. E os poucos que sobrevivem, os mais fortes, os mais determinados, eventualmente formam suas próprias coalizões e partem para conquistar. E aí o ciclo recomeça. Violência, dominação, infanticídio, império. Essa estrutura social complexa permitiu aos leões não apenas sobreviver, mas prosperar ao longo de milhões de anos. Eles sobreviveram à Era do Gelo, quando o planeta esfriou e megafauna morreu aos milhares. Eles sobreviveram à competição com humanos ancestrais, que também caçavam os mesmos animais e ocupavam os mesmos territórios. Há 30 mil anos, leões existiam em 4 continentes: África, Europa, Ásia e América do Norte. Hoje estão confinados principalmente à África subsaariana e a uma pequena população de 400 indivíduos na floresta de Gir, na Índia. Mas o fato de ainda existirem, de ainda rugirem na noite africana, é testemunho de sua resiliência. Eles viram impérios humanos nascerem e caírem. Viram civilizações inteiras virarem pó. E continuaram caçando, continuaram rugindo, continuaram governando seus domínios com garras e dentes. Eles são sobreviventes de extinções em massa. São testemunhas de eras geológicas. E a razão pela qual sobreviveram quando tantos outros predadores caíram está nessa estrutura social complexa, na cooperação forjada através da violência, na hierarquia brutal, mas funcional. Mas aqui está a conexão que fecha o círculo. Os leões não são apenas predadores. Eles são reguladores, engenheiros de ecossistemas. Sua presença controla as populações de herbívoros. Sem leões, zebras e gnus se multiplicariam sem controle, pastando a vegetação até o solo nu, causando erosão, destruindo habitats de centenas de outras espécies. Estudos em áreas onde leões foram exterminados mostram colapsos ecológicos cascateantes. Populações de herbívoros explodem. A vegetação desaparece. Espécies de aves que dependiam daqueles arbustos somem. Insetos que polinizavam aquelas plantas desaparecem. Pequenos mamíferos perdem seus esconderijos. Predadores menores perdem suas presas. E em poucos anos, ecossistemas inteiros se transformam em paisagens degradadas, sombras do que eram. O leão é a pedra angular. Remova-o e o arco inteiro desaba. Então sim, eles são tiranos. Sim, eles matam para viver. Sim, eles operam sob uma hierarquia violenta, onde poder significa tudo e fraqueza significa morte. Mas eles também são essenciais, insubstituíveis. A savana sem leões não seria savana. Seria outra coisa, algo quebrado, algo incompleto. E aqui está a ironia cruel. O império que eles construíram através de milhões de anos de evolução, refinado em milhares de gerações de violência seletiva, pode parecer invencível, mas não é.
Porque se você acha que os leões estão seguros em seu trono de ossos, se acha que nada pode desafiar o império que construíram ao longo de éons, então você ainda não entendeu a verdadeira natureza desta arena. O trono está sempre sob ataque, e os atacantes não vêm apenas de outras alcateias de leões. Eles vêm de lugares que você não esperaria, de formas que você não imaginaria. E alguns deles não apenas desafiam o império dos leões, alguns deles vencem. Se existe uma ilusão que precisa ser destruída agora, é esta: a ideia de que a savana tem um único governante. A ideia de que o leão senta no topo de uma pirâmide inquestionável, enquanto todos os outros vivem abaixo dele. Isso é fantasia humana. A realidade é muito mais complexa, muito mais brutal e infinitamente mais fascinante. A savana não é uma monarquia. É um tabuleiro de xadrez onde múltiplas guerras acontecem simultaneamente, onde cada peça tem seu próprio objetivo, sua própria estratégia, seu próprio conceito de vitória. E o que você está prestes a descobrir é que algumas dessas peças não apenas competem com os leões, elas vencem, regularmente. Bem-vindo às guerras paralelas, bem-vindo ao caos organizado que realmente define quem sobrevive na África. Existe um animal na savana que os leões odeiam mais do que qualquer outro. Não é o búfalo que pode matá-los, não é o elefante que pode pisoteá-los, é a hiena. E há uma razão para esse ódio visceral. As hienas são a única força na savana que desafia o domínio leonino através de algo que os leões desprezam: números, paciência e uma disposição absoluta para jogar sujo. Deixe-me apresentar a você o clã de hienas malhadas. Não a criatura covarde e risível dos desenhos animados, mas a realidade. Uma sociedade matriarcal militarizada de até 80 indivíduos, governada por fêmeas que são maiores, mais agressivas e mais dominantes que os machos. Uma organização social tão complexa que rivaliza com primatas, e um arsenal de adaptações evolutivas projetadas especificamente para uma coisa: guerra de atrito contra os leões. Comecemos pela anatomia. Uma hiena adulta pesa entre 50 e 80 quilos, um terço do peso de um leão macho. Isso deveria torná-las irrelevantes em qualquer confronto direto. Mas a evolução deu às hienas algo que compensa completamente a diferença de tamanho: a mordida mais devastadora da savana. 1.100 PSI, 1.100 libras de pressão por polegada quadrada, concentradas em mandíbulas capazes de triturar o fêmur de uma zebra como se fosse um graveto. Para contextualizar, a mordida de um leão tem 850 PSI, a de um leopardo, 600. A hiena supera ambos. E ela usa essa arma não para matar rapidamente, mas para consumir tudo: ossos, cascos, chifres. Uma carcaça que levaria dias para se degradar naturalmente é processada por um clã de hienas em horas. Elas são as trituradoras industriais da savana. Mas a verdadeira arma das hienas não está na mandíbula, está na organização social. A estrutura de um clã de hienas é uma pirâmide rígida de dominação, onde cada indivíduo conhece exatamente seu lugar. A matriarca alfa governa com autoridade absoluta. Ela come primeiro. Ela escolhe onde o clã caça. Ela decide quando atacar e quando recuar. E sua posição é herdada. Filhas de fêmeas alfa nascem no topo da hierarquia. Elas herdam status simplesmente por linhagem. É a aristocracia evolutiva. E essa estrutura permite algo que alcateias de leões não conseguem: coordenação em grande escala. Um clã de 80 hienas pode se dividir em múltiplos grupos de caça, cada um operando de forma semi-independente, mas todos respondendo aos chamados da matriarca. Elas se comunicam através de 11 tipos diferentes de vocalizações. Aquela risada histérica que todos conhecem é apenas uma delas. Há gritos de alarme, guinchos de submissão, grunhidos de dominância, uivos de rally que podem reunir o clã inteiro em minutos. E quando o clã se reúne, os leões têm um problema, porque as hienas não lutam como os leões. Elas não tentam derrubar a presa em um ataque explosivo. Elas assediam, perseguem, mordem e recuam. Mordem e recuam. Uma hiena sozinha morde a perna traseira de um gnu enquanto ele corre.
Outra morde o flanco, uma terceira vai para o ventre. E elas continuam, quilômetro após quilômetro, até que o gnu, sangrando de uma dúzia de feridas, desacelera, tropeça, cai. E então todas convergem. É horrível de assistir. Demorado, brutal, mas é eficiente. A taxa de sucesso das hienas em caçadas é de 40%, 10 pontos percentuais acima dos leões. E elas caçam mais frequentemente, cobrem mais território, adaptam-se mais rapidamente às mudanças nas populações de presas. Mas aqui está onde fica realmente interessante. As hienas não precisam caçar para comer, porque descobriram algo genial. É mais eficiente esperar os leões caçarem e depois roubar. 50%. Metade de todas as caças bem-sucedidas dos leões na savana do Serengeti terminam roubadas por hienas. Imagine o cálculo brutal dessa matemática. Os leões gastam energia, arriscam ferimentos, coordenam o ataque perfeito, derrubam a zebra. E então, enquanto começam a comer, o som começa. Primeiro baixo, depois crescendo. Gargalhadas, gritos, e de cada direção, silhuetas manchadas emergem da escuridão. 5 hienas se tornam 10. 10 se tornam 20. 20 se tornam 40. E os leões, mesmo sendo maiores e mais fortes, fazem o cálculo. 3 leoas contra 40 hienas não é uma luta. É um massacre esperando para acontecer. Então eles recuam, rosnando, relutantes, mas recuam. E as hienas tomam a carcaça. Os machos às vezes ficam. Eles são grandes o suficiente, agressivos o suficiente para defender sozinhos contra números menores. Mas mesmo eles têm um limite. Contra um clã inteiro, até o macho mais dominante eventualmente cede. E as hienas não se contentam apenas em roubar comida. Elas matam filhotes de leão quando encontram. Elas invadem territórios leoninos durante a noite, marcando-os com suas próprias secreções, desafiando as fronteiras estabelecidas. Elas são uma insurgência permanente, uma guerra de guerrilha que nunca termina. Os leões retaliam, é claro. Quando encontram uma hiena sozinha, a matam. Não para comer. Os leões raramente comem hienas. Eles matam por princípio, por ódio territorial puro. Cientistas observaram leões pegarem hienas e sacudi-las até a morte. Depois, simplesmente deixarem o corpo no chão. É execução. É mensagem. Mas as hienas absorvem essas perdas. Porque enquanto os leões matam uma, o clã rouba comida de 3 alcateias diferentes. É guerra de atrito. E no longo prazo, as hienas vencem com mais frequência do que perdem. Aqui está a verdade que dói. As hienas são mais adaptáveis que os leões. Em áreas onde a pressão humana reduziu populações de grandes presas, as hienas prosperam porque comem literalmente qualquer coisa. Carcaças podres que os leões rejeitam, lixo de acampamentos humanos, pequenos mamíferos, répteis, até frutas quando necessário. Elas são onívoras oportunistas com estômagos de ferro, e sua estrutura social é mais resiliente. Enquanto a troca de poder em alcateias de leões frequentemente resulta em infanticídio e caos temporário, clãs de hienas mantêm continuidade através de linhagens matriarcais estáveis. A filha já conhece as rotas de caça, as fronteiras do território, as táticas do clã antes mesmo de assumir. Não há curva de aprendizado violenta. Se compararmos isso com estratégias militares humanas, as hienas são os mestres da guerra assimétrica. Elas não tentam vencer o inimigo em combate direto onde ele é mais forte. Elas atacam onde ele é fraco. Elas esgotam recursos. Elas forçam o inimigo a defender múltiplas frentes simultaneamente. E lentamente, metodicamente, elas conquistam vantagem. Mas se as hienas são a insurgência inteligente, os búfalos são a revolução violenta. E eles têm um histórico sangrento que nenhum outro herbívoro pode igualar. Um búfalo africano adulto pesa entre 700 e 800 quilos. Alguns machos velhos ultrapassam 1 tonelada. Seus chifres formam um escudo ósseo sobre a testa chamado de capacete, e as pontas curvadas podem ter mais de 1 metro de envergadura. Essas pontas são afiadas e são letais. Búfalos matam mais leões do que leões matam búfalos. Leia essa frase novamente. Deixe-a afundar
A presa mata mais predadores do que é morta por eles. Como isso é possível? A resposta está em duas palavras: democracia armada. Manadas de búfalos não são apenas grupos aleatórios de animais pastando juntos. São organizações sociais complexas, onde decisões coletivas determinam movimento, defesa e contra-ataque. Estudos mostram que búfalos literalmente votam sobre qual direção seguir. Fêmeas adultas se levantam, olham em uma direção específica e depois deitam novamente. Quando a maioria aponta para a mesma direção, a manada move-se naquela direção. É consenso sem palavras. É política sem parlamento. Que essa coesão social traduz-se em poder militar devastador. Quando uma manada de 1000 búfalos se move, o solo treme. Literalmente. O impacto de 4000 cascos cria vibrações que podem ser sentidas a quilômetros. E quando essa manada decide que não vai fugir, quando decide contra-atacar, ela se transforma na força mais perigosa da savana. A formação defensiva dos búfalos é uma muralha viva. Adultos formam um círculo, cabeças voltadas para fora, chifres criando uma barreira impenetrável. Os filhotes ficam no centro. E qualquer predador que tenta penetrar essa formação enfrenta não um búfalo, mas dezenas simultaneamente. Leões sabem disso. Por isso, eles só atacam búfalos em situações específicas. Indivíduos doentes, jovens separados da manada ou velhos machos solitários. Atacar um búfalo saudável dentro de uma manada é suicídio. Mas, às vezes, o desespero da fome força os leões a tentarem. E o que acontece a seguir é uma lição brutal sobre o custo da ambição. 3 leoas cercam um búfalo adulto. Elas atacam dos lados tentando derrubá-lo. O búfalo roda, chifres cortando o ar. Uma leoa pula nas costas. Outra morde a perna traseira. A terceira vai para a garganta. Por um momento parece que vai funcionar. O búfalo cambaleia. Mas então o resto da manada ouve e eles vêm, não em fuga, em carga. 30 búfalos convergem em velocidade total. 700 quilos multiplicados por 30. 21.000 quilos de fúria blindada correndo a 40 quilômetros por hora, direto para as leoas. As leoas vêm. Elas tomam a decisão em milissegundos. Abandonam a caça. Correm. Mas búfalos em carga não param. Eles perseguem. E se uma leoa tropeça, se ela é lenta demais, o que acontece a seguir é carnificina. Os chifres não apenas perfuram, eles levantam a leoa do chão e a jogam 3 metros no ar. Quando ela cai, cascos pisoteiam, costelas quebram, órgãos internos se rompem. E se ela tem sorte, morre rápido. Se não, fica caída, ofegante, enquanto a manada passa, cada casco adicionando mais dano. Cientistas documentaram múltiplos casos de leões mortos por búfalos. Alguns foram encontrados com chifres atravessando o corpo, outros com crânios fraturados por pisoteamento, e alguns simplesmente desapareceram, seus corpos provavelmente devorados por abutres depois que os búfalos terminaram. Mas a verdadeira genialidade dos búfalos não está apenas na defesa, está no resgate. Quando um membro da manada é atacado, outros não apenas defendem, eles resgatam ativamente. Há filmagens de búfalos correndo de volta para arrancar um companheiro ferido das mandíbulas de leões, usando chifres para empurrar os predadores para longe, formando um escudo ao redor do ferido enquanto ele se recupera, e então escoltando-o de volta para a segurança da manada. Isso é sacrifício altruísta. Isso é coesão social em um nível que rivaliza com mamíferos sociais avançados. E funciona porque búfalos entendem algo fundamental. Sozinhos, são vulneráveis. Juntos, são invencíveis. A metáfora escreve-se sozinha. O búfalo é um tanque vivo, blindagem natural em couro de 3 centímetros de espessura, armamento letal em chifres ósseos e motor de 800 quilos de músculo capaz de correr por quilômetros sem parar. Mas, diferente de tanques humanos, búfalos operam em frotas coordenadas e sua munição nunca acaba. Os leões sabem que atacar búfalos é sempre um risco. Mesmo quando conseguem derrubar um, mesmo quando a caça é bem-sucedida, o custo pode ser alto. Costelas fraturadas, chifradas profundas, ferimentos que infeccionam. E na savana, um predador ferido
é um predador morto, porque não pode caçar, não pode defender território, não pode fazer nada exceto definhar enquanto fome e rivais terminam o trabalho. Então os búfalos não são vítimas. São adversários perigosos que os leões respeitam e temem em igual medida. Mas enquanto leões, hienas e búfalos travam suas guerras abertas, outros predadores escolheram caminhos diferentes. Eles não competem diretamente pelo mesmo território ou pelas mesmas presas grandes. Eles especializaram, tornaram-se mestres de nichos específicos e nessa especialização encontraram formas de sobreviver e prosperar onde confronto direto significaria extinção. O guepardo é a contradição evolutiva perfeita. Ele é o animal terrestre mais rápido do planeta, capaz de acelerar de 0 a 120 km por hora em apenas 3 segundos. Essa aceleração é comparável a carros esportivos de alta performance. Seu corpo é uma máquina aerodinâmica, coluna flexível que funciona como mola, patas com garras semi-retráteis para tração, cauda longa para equilíbrio em curvas de alta velocidade. Mas toda essa velocidade veio com um custo evolutivo brutal. Para ser rápido, o guepardo teve que sacrificar tudo que o tornaria forte. Seus ossos são leves, quase frágeis. Sua mordida é fraca comparada a outros grandes felinos. Ele não pode rugir, apenas miar como um gato doméstico. E seus músculos queimam energia tão rapidamente durante uma perseguição que ele só pode manter velocidade máxima por 400 metros. 400 metros, 20 a 30 segundos. Esse é o limite. Se a gazela que ele está perseguindo conseguir durar mais que isso, o guepardo precisa parar. Seu corpo superaquece. Sua temperatura interna sobe para níveis perigosos. Ele ofega, exausto, vulnerável. E então começa a maior ironia da savana. O guepardo mata a gazela. Ele gastou todo o seu combustível, arriscou colapso por calor, executou a perseguição perfeita. A gazela está morta aos seus pés. E então, antes que ele possa dar a primeira mordida, leões aparecem, ou hienas, ou até abutres em números suficientes, e simplesmente tomam sua caça. 50%. Metade de todas as caças bem-sucedidas de guepardos terminam roubadas. O predador mais rápido da Terra perde metade de sua comida para predadores mais lentos, mas mais fortes. É uma taxa de roubo tão alta que é impressionante que guepardos ainda existam. Mas eles existem, porque adaptaram-se. Guepardos caçam durante o dia quando leões estão dormindo. Eles escolhem presas menores que podem consumir rapidamente. Gazelas, filhotes de impalas, lebres. E quando matam, comem rápido. Muito rápido, sem saboreio. Apenas consumo frenético antes que os rivais cheguem. Eles também são solitários ou vivem em pequenos grupos de irmãos machos. Sem a proteção de uma alcateia grande, sem a força dos números. Cada dia é uma aposta. Cada perseguição pode ser a última. E a taxa de mortalidade de filhotes é aterradora. 90% não sobrevivem ao primeiro ano. Leões os matam. Hienas os matam. Leopardos os matam. O guepardo vive no fio da navalha. Ele é velocidade pura transformada em carne e osso. Mas velocidade sem força é uma vantagem frágil na savana. E então tem o leopardo, o anti-guepardo. Não é o mais rápido, não é o maior, mas é possivelmente o predador mais bem-sucedido da África, porque o leopardo entendeu algo que muitos predadores não entendem. Não vencer uma luta é muito melhor do que vencer 100. Leopardos são fantasmas. Caçam sozinhos, caçam à noite. E caçam de emboscada, não de perseguição. Eles passam horas, às vezes dias, observando uma área, aprendendo os padrões, esperando o momento perfeito. E quando atacam, é silêncio absoluto, seguido de violência explosiva. Um leopardo de 80 quilos pode arrastar uma presa de 90 quilos até uma árvore a 6 metros de altura. Isso é força relativa insana, equivalente a um humano de 80 quilos carregando outro humano escada acima com os dentes. E eles fazem isso por uma razão simples. Lá em cima, nem leões nem hienas podem alcançar. A carcaça fica segura. O leopardo come no seu próprio ritmo, sem roubo, sem confronto. Essa estratégia vertical mudou tudo.
Enquanto leões e hienas brigam no chão pelo mesmo território, o leopardo criou seu próprio domínio tridimensional. Ele controla até 78 quilômetros quadrados, mas usa esse espaço de forma completamente diferente. Ele não patrulha, ele assombra. E por que é solitário? Porque evita confrontos, o leopardo sobrevive onde leões falharam. Eles ainda existem na Índia, no Oriente Médio, até em fragmentos de floresta perto de cidades. Eles se adaptam, comem cachorros domésticos, porcos, macacos, o que estiver disponível. São os sobreviventes definitivos. E, finalmente, tem a criatura que não é tecnicamente parte da guerra terrestre, mas influencia todos os jogadores. O crocodilo do Nilo. 70 milhões de anos de evolução. Um design tão perfeito que quase não mudou. Porque quando você atinge a perfeição predatória, não há necessidade de mudança. 3.700 PSI de força de mordida. Mais que o dobro de um leão. Mandíbulas que, uma vez fechadas, não abrem até que o crocodilo decida. E a tática mais aterrorizante da natureza. O rolamento da morte. Uma vez que os dentes cravejam na presa, o crocodilo gira seu corpo inteiro em alta velocidade, arrancando pedaços de carne, quebrando ossos, afogando a vítima. Durante a grande migração, quando 2 milhões de gnus e zebras cruzam o rio Mara, crocodilos esperam. Eles podem ficar submersos por horas, sem mover. Apenas olhos e narinas acima da água, esperando. E quando o primeiro gnu entra na água, quando centenas seguem, os crocodilos atacam. 1000 gnus morrem anualmente nessas travessias. Alguns afogam no caos, outros são pisoteados, mas muitos terminam nas mandíbulas de crocodilos. É um massacre anual. E os crocodilos nem precisam comer todos. Eles matam, arrastam para o fundo, escondem a carcaça sob troncos submersos. E voltam dias depois quando a carne está mais macia. Todos os predadores terrestres precisam de água. E todo bebedouro é potencialmente vigiado por crocodilos. Isso significa que até leões, dominantes em terra, tornam-se presas quando se aproximam da margem. Há registros de crocodilos grandes, de 5 metros, atacando leões adultos, arrastando-os para a água, afogando-os. A água é o território dos crocodilos, e todos pagam tributo em sangue para beber. Então aqui está a verdade completa. A savana não tem rei. Tem impérios concorrentes, tem guerras simultâneas, tem especialistas ocupando nichos que se sobrepõem e colidem constantemente. Os leões podem ter força bruta, mas as hienas têm números e persistência. Os búfalos têm defesa coletiva, os guepardos têm velocidade desesperada, os leopardos têm invisibilidade, os crocodilos têm paciência eterna. E todos, absolutamente todos, desenvolveram essas estratégias ao longo de milhões de anos de competição mortal. Cada adaptação é uma resposta a uma ameaça. Cada tática é uma contramedida evolutiva. A savana é um laboratório de guerra onde as soluções mais eficientes sobrevivem e as fracas desaparecem em ossos branqueados pelo sol. Isso é brilhantismo evolutivo. Isso é inteligência forjada em sangue. Mas agora que você entende a complexidade dessas guerras, agora que vê como cada peça se encaixa nesse quebra-cabeça mortal, preciso te fazer uma pergunta que vai mudar tudo. O que acontece quando todas essas peças enfrentam um inimigo que nenhuma delas evoluiu para combater? Um inimigo que não joga pelas regras da savana? Um inimigo que pode destruir o tabuleiro inteiro? Todas as guerras que você acabou de testemunhar, toda a brutalidade, toda a sofisticação estratégica, toda a inteligência evolutiva forjada ao longo de milhões de anos, tudo isso está prestes a se tornar irrelevante. Porque enquanto leões, hienas, búfalos e todos os outros gladiadores da savana travam suas batalhas eternas, um inimigo completamente diferente está vencendo uma guerra que eles nem sabem que estão perdendo. Nós, os humanos, e estamos destruindo a arena, não de forma dramática, não em uma única catástrofe cinematográfica, mas lentamente, metodicamente, através de 3 vilões que operam em silêncio, transformando o Coliseu vivo da evolução
em um cemitério dourado. Vamos começar com números que deveriam fazer você parar de respirar por um segundo. Há um século, leões vagavam por 25 países africanos. Hoje ocupam apenas 8% de seu território histórico. 8%. 92% do Império Leonino desapareceu em 100 anos. Para contextualizar, isso é como se toda a América do Sul fosse reduzida ao tamanho do Uruguai, em uma única vida humana. A população total de leões na África selvagem é estimada em 20 mil indivíduos. Parece muito até você descobrir que há 100 anos eram 200 mil. Uma queda de 90%. E a curva continua descendente, ano após ano, território após território. O que está acontecendo? Cercas, agricultura, expansão urbana, fazendas de gado invadindo antigas rotas de migração, rodovias cortando territórios de caça ao meio, aldeias crescendo exatamente onde antes havia corredores ecológicos vitais. Cada cerca erguida é uma sentença de morte para uma alcateia, porque leões não respeitam linhas imaginárias no mapa. Eles seguem suas presas, e quando suas presas migram através de uma fazenda, os leões seguem. E quando os leões matam uma vaca, porque é mais fácil do que perseguir uma zebra, os fazendeiros retaliam. 250 leões mortos anualmente em conflito humano-fauna só no Quênia e na Tanzânia. Envenenamento, armadilhas, tiros. Às vezes, fazendeiros envenenam carcaças inteiras, sabendo que não apenas o leão que matou o gado vai comer, mas toda a alcateia. E quando a alcateia inteira morre 20, 30 animais de uma vez, uma linha genética inteira se apaga. Mas o problema vai além da morte direta. É a fragmentação. Populações de leões estão sendo divididas em ilhas isoladas. Parques nacionais se tornam fortalezas cercadas por desenvolvimento humano. E dentro dessas fortalezas, alcateias não podem se misturar com outras alcateias. Não há fluxo genético. Não há diversidade. Endogamia começa. Defeitos genéticos aparecem. Filhotes nascem com malformações. Sistemas imunológicos enfraquecem. E lentamente, ao longo de gerações, a população definha. Não por falta de comida, não por predação, mas por DNA degradado, corrompido pela falta de opções. Cientistas chamam isso de vórtice de extinção, uma espiral descendente onde problemas se acumulam, criando mais problemas, acelerando o declínio até o ponto de não retorno. E várias populações de leões já estão nessa espiral. A mesma história se repete com todos os outros predadores. Guepardos perderam 91% de seu território histórico. Leopardos desapareceram de 75% de sua antiga área. Até hienas, adaptáveis e resistentes, enfrentam declínios em áreas de pressão humana intensa. E os búfalos? Manadas que antes numeravam dezenas de milhares, agora são fragmentos de centenas, porque os campos abertos que eles precisam para migrar estão virando plantações. Os rios onde bebiam estão sendo desviados para a irrigação. A própria paisagem está sendo reescrita. O território não é apenas espaço vazio. É recurso, é água, é presa, é abrigo. E quando você remove 70, 80, 90% dele, você não está apenas reduzindo números, está desmontando sistemas complexos que levaram milhões de anos para se equilibrar. Mas perda de território pelo menos é visível. Você vê a cerca, você vê a estrada, você vê a fazenda. O segundo vilão é mais insidioso porque opera em escalas temporais que mascaram sua brutalidade. A savana está secando, não dramaticamente, não em uma seca apocalíptica de um ano, mas gradualmente, ano após ano, a estação seca fica um pouco mais longa. As chuvas chegam um pouco mais tarde, e quando chegam, são mais erráticas. Tempestades violentas que inundam em vez de regar. Depois, meses de nada. As temperaturas médias na África Oriental aumentaram 1,5 graus Celsius nos últimos 50 anos. Não parece muito. Mas para ecossistemas calibrados ao longo de milênios, essa mudança é um terremoto em câmera lenta. Fontes d'água permanentes estão desaparecendo. Poços que alimentavam milhares de animais durante a seca agora secam completamente. E quando a água desaparece, tudo desaparece.
Zebras migram mais cedo, tentando encontrar pastagem verde. Gnus alteram rotas ancestrais. E os predadores que dependiam de padrões previsíveis de presa, de repente enfrentam caos. Estudos mostram quedas de 40% nas populações de herbívoros em áreas severamente afetadas por seca prolongada. 40% a menos de comida para predadores que já operavam no limite da sobrevivência. E quando a comida diminui, a competição aumenta. Mais confrontos entre alcateias, mais infanticídio, mais violência sobre recursos cada vez mais escassos. Mas o efeito mais cruel da mudança climática é a quebra de sincronização. A savana opera em ciclos. Chuvas chegam, capim cresce. Herbívoros dão à luz quando comida é abundante. Predadores dão à luz quando presas jovens são abundantes. É um relógio biológico ajustado por milhões de anos de seleção natural. Agora esse relógio está quebrado. Chuvas chegam fora de sincronia. Filhotes de zebra nascem quando não há pastagem suficiente. Mães desnutridas produzem menos leite. Filhotes morrem. E quando os filhotes de leão nascem, esperando abundância de presas jovens, encontram escassez. Taxa de mortalidade infantil aumenta. E a espiral descendente continua. E há outro efeito raramente discutido: doenças. Quando animais são forçados a se concentrar em fontes d'água cada vez menores, a densidade populacional nos bebedouros explode. Centenas, milhares de animais bebendo da mesma poça de água estagnada. Parasitas prosperam. Bactérias se espalham. Vírus encontram hospedeiros em abundância. Epidemias varrem populações já estressadas. Sinomose canina matou 1/3 dos leões do Serengeti nos anos 90. Antraz mata búfalos aos milhares em alguns anos. Tuberculose bovina, transmitida de gado doméstico, infecta predadores selvagens. E animais debilitados por doenças são os primeiros a morrer quando a seca chega. A mudança climática não mata com drama, mata com atrito, estação após estação, adicionando estresse sobre estresse, até que populações não conseguem mais se recuperar entre crises. E então tem o terceiro vilão, o mais direto, o mais visceralmente revoltante: caça de troféus. 600 leões mortos na última década por troféus. Abatidos legalmente, sob licenças compradas por dezenas de milhares de dólares, para que homens ricos possam tirar fotos ao lado de cadáveres e pendurar cabeças em paredes. Os defensores argumentam que o dinheiro financia a conservação. E é verdade que algumas reservas dependem dessa receita. Mas aqui está o problema. Os leões escolhidos para serem mortos não são os velhos, os doentes, os que já passaram de seu auge reprodutivo. São os troféus impressionantes, machos no auge, jubas escuras, corpo poderoso. Exatamente os indivíduos que deveriam estar espalhando seus genes superiores. Quando um macho dominante é morto, o que acontece a seguir? Sua coalizão enfraquece. Machos rivais invadem, matam os filhotes, expulsam as fêmeas jovens. Toda a estrutura social entra em colapso, e o que era uma alcateia funcional vira caos por anos, até que uma nova ordem se estabeleça, se é que se estabelece. E há o comércio ilegal. Ossos de leão para a medicina tradicional asiática. 20 quilos de ossos por leão, vendidos por $5.000 no mercado negro. Garras, dentes, pele. Tudo tem valor para alguém disposto a pagar. Essa exploração não é apenas sobre números mortos. É sobre conhecimento perdido. Cada leão adulto carrega 15 anos de experiência. Ele conhece o território, conhece os padrões das presas, conhece as táticas que funcionam. E quando você mata um leão experiente, você não está apenas removendo um indivíduo. Está apagando uma biblioteca de conhecimento que levou uma vida inteira para acumular. Pior ainda é o turismo predatório. Veículos perseguindo leões para fotos, drones voando baixo sobre alcateias, grupos de turistas cercando animais, impedindo-os de caçar, estressando-os constantemente. Há relatos de leoas abandonando caças porque veículos bloquearam suas rotas de aproximação. De filhotes sendo esmagados por mães em pânico, fugindo de multidões de câmeras. O turismo pode salvar a savana quando feito corretamente. Traz $29 bilhões anuais
para economias africanas. Fornece incentivo econômico para manter habitats intactos. Mas quando mal regulado, quando a ganância supera o respeito, torna-se apenas outra forma de exploração. E cada uma dessas pressões, cada um desses vilões, opera em todas as espécies simultaneamente. Não é só o leão que perde território. É a hiena, é o búfalo, é o guepardo, é o leopardo. É toda a teia interconectada de vida que define a savana. Quando você remove um fio dessa teia, outros fios ficam sobrecarregados. E eventualmente o peso é demais. A teia rasga. E o que cai através da ruptura é um ecossistema inteiro. Pense na savana como uma biblioteca. Mas não uma biblioteca comum. Uma biblioteca onde cada livro foi escrito ao longo de milhões de anos. Cada capítulo testado em sangue. Cada parágrafo refinado através de gerações de morte e sobrevivência. Cada palavra é uma solução evolutiva para um problema de existência. O leão é um livro sobre coordenação e dominância. A hiena é um tratado sobre persistência e adaptabilidade. O búfalo é um manual de defesa coletiva. O guepardo é uma tese sobre especialização extrema. O leopardo é um estudo de caso sobre invisibilidade e eficiência. E nós estamos queimando essa biblioteca, prateleira por prateleira, livro por livro. Não porque precisamos, não porque não há alternativa, mas porque é conveniente, porque território vale dinheiro, porque troféus alimentam egos, porque mudança climática é um problema de longo prazo. E nós pensamos em ciclos eleitorais de 4 anos. Cada espécie que desaparece é conhecimento perdido para sempre. Soluções para problemas que nem sabemos que vamos enfrentar. A savana testou estratégias de sobrevivência através das eras do gelo, através de extinções em massa, através de milhões de anos de mudança. E agora, em um piscar evolutivo, estamos destruindo os resultados desse experimento de longa duração. Se você acha isso dramático, considere. Quantos antibióticos descobrimos estudando competição entre micro-organismos? Quantos materiais desenvolvemos observando estruturas naturais? Quantas soluções de engenharia vieram de biomimética? A savana é um banco de dados de estratégias testadas em campo. E quando você deleta um arquivo, não há recuperação, não há backup. Extinção é permanente. E nós estamos deletando arquivos sem sequer ler o que contém. As raízes estão sendo cortadas. O solo está sendo envenenado. E a árvore da vida na savana está morrendo de baixo para cima. Ainda parece viva vista de longe. Ainda há folhas nas copas. Mas olhe mais de perto. Veja as manchas marrons. Veja os galhos secos. Veja as raízes expostas. E pergunte-se: quanto tempo até a árvore inteira cair? Mas aqui está a verdade que ninguém te conta. A batalha ainda não acabou. E contra todas as probabilidades, contra toda a destruição que acabamos de documentar, algo extraordinário está acontecendo. A humanidade está começando a acordar. Não toda, não rápido o suficiente, mas está acontecendo. E assim como os búfalos se unem para repelir leões, comunidades humanas estão começando a cerrar fileiras. Cientistas, conservacionistas, comunidades locais, até governos estão percebendo que a queda da savana não é apenas uma tragédia ecológica, é um suicídio civilizacional. Porque aqui está o que poucos entendem. Nós não estamos salvando a savana por altruísmo, estamos salvando por sobrevivência. No sul da África, algo revolucionário está acontecendo. O Great Limpopo Transfrontier Park conecta reservas na África do Sul, Moçambique e Zimbábue em um corredor de 35 mil quilômetros quadrados. 35 mil, maior que a Bélgica inteira. E dentro dele, animais podem migrar livremente novamente. Leões cruzam fronteiras sem saber que fronteiras existem. Manadas de búfalos seguem rotas ancestrais que foram bloqueadas por décadas. E os resultados? Populações estabilizando, diversidade genética aumentando. Alcateias que estavam condenadas à endogamia agora se misturam com outras. O vórtice de extinção foi interrompido. Não revertido completamente, mas interrompido. E isso é uma vitória. Corredores ecológicos estão sendo criados em todo o continente. Faixas de terra protegida,
conectando parques isolados, permitindo que a vida flua novamente. É engenharia de ecossistemas em escala continental. E está funcionando. Programas de reintrodução trazem leões de volta para áreas onde foram exterminados. Não aleatoriamente, cientificamente, escolhendo genética diversa, monitorando cada indivíduo com colares GPS, estudando padrões, adaptando estratégias e, em alguns casos, populações que desapareceram há 50 anos estão rugindo novamente. Tecnologia está salvando vidas. Sistemas de alerta precoce, usando sensores e inteligência artificial, detectam quando leões se aproximam de fazendas. Fazendeiros recebem mensagens no celular, movem o gado para currais seguros. Conflito evitado. Leão vivo. Gado vivo. Todos vencem. Mas a solução mais poderosa não vem de cima. Vem das comunidades que vivem ao lado desses animais há gerações. O programa Lion Guardians transformou guerreiros Masai que antes matavam leões como rito de passagem em seus protetores mais dedicados. Esses homens agora rastreiam leões, alertam comunidades, resolvem conflitos antes que se tornem violentos. E eles fazem isso com orgulho, porque perceberam que proteger leões protege seu próprio futuro. Turismo traz dinheiro, dinheiro traz escolas, hospitais, futuro para seus filhos. Em várias reservas, comunidades locais recebem 40% de toda a receita de turismo. Não como caridade, como direito, porque são eles que dividem território com leões. São eles que perdem gado ocasionalmente. São eles que merecem compartilhar os benefícios de manter esses animais vivos. E funciona. Em áreas com turismo comunitário, populações de vida selvagem crescem, porque cada leão vivo vale mais que um leão morto. Cada manada de búfalos vale mais intacta do que como troféus. A economia muda. E quando a economia muda, comportamentos mudam. Educação está transformando gerações. Crianças africanas aprendendo sobre a importância ecológica dos predadores, entendendo que leões não são apenas ameaças, mas pilares de ecossistemas. E essas crianças crescem valorizando o que seus pais temiam. A mudança é lenta, mas é real. Mas aqui está a reflexão que precisamos enfrentar. Por que levou tanto tempo? Por que precisamos chegar à beira do abismo antes de agir? A resposta é desconfortável, porque nós humanos nos vemos como separados da natureza, como superiores, como donos. Observamos leões lutando por território e chamamos de brutal. Mas fazemos o mesmo e chamamos de progresso. Vemos hienas roubando caça e chamamos de oportunismo. Mas exploramos recursos sem pensar no amanhã e chamamos de economia. A savana não precisa aprender a sobreviver. Ela é mestra nisso há milhões de anos. Nós é que precisamos reaprender humildade. Reaprender que somos parte do sistema, não donos dele. Que quando a biblioteca queima, perdemos conhecimento que pode nos salvar. Os leões não desenvolveram estrutura social complexa lendo livros. Desenvolveram através de milhões de anos de tentativa e erro. As hienas não aprenderam coordenação em sala de aula. Aprenderam porque as que não coordenavam morriam de fome. Os búfalos não estudaram defesa coletiva. Evoluíram ela porque era isso ou extinção. E nós? Nós temos toda a história evolutiva disponível para estudar. Temos dados, temos ciência, temos tecnologia. E ainda assim, quase deixamos tudo desaparecer. Aqui está a inversão final que precisamos aceitar. A questão nunca foi se os leões sobreviveriam sem nós. Eles sobreviveram muito bem antes da civilização humana. A questão sempre foi: nós conseguiremos sobreviver sem eles? Porque ecossistemas não são decoração, são infraestrutura. Savanas regulam clima regional, florestas produzem oxigênio, oceanos absorvem carbono. E quando você desmonta essa infraestrutura, quando você remove as peças fundamentais, o sistema inteiro começa a falhar. Sem predadores, herbívoros superpastam. Sem plantas, solo erodem. Sem solo, água não retém. Sem água, deserto avança. E desertos não sustentam civilizações. Então, não estamos salvando a savana por sentimentalismo. Estamos salvando porque nossa sobrevivência depende da dela. Você chegou até aqui,
Assistiu às guerras, viu a complexidade, entendeu a ameaça. Agora vem a parte mais importante. O que você faz com esse conhecimento? Pode fechá-lo na gaveta do que pena. Pode sentir tristeza passageira e seguir em frente. Ou pode se tornar parte da solução. Não precisa mudar para a África. Não precisa largar tudo. Mas pode compartilhar esse conhecimento. Pode conversar sobre isso. Pode escolher onde seu dinheiro vai. Apoiar organizações que protegem habitats. Pressionar empresas sobre de onde vêm seus produtos. Votar em políticos que levam mudança climática a sério. Porque cada ação individual parece insignificante, como uma hiena sozinha contra uma alcateia de leões. Mas hienas ensinam algo fundamental. Quando indivíduos insignificantes se unem, tornam-se força imparável. A savana está esperando, não por heróis, por consciência, por pessoas que entendem que salvar o mundo selvagem é salvar a si mesmas. Este canal não existe por números, existe por propósito. Então, se essa mensagem ressoou, não apenas curta o vídeo. Compartilhe o conhecimento. Espalhe a consciência. Torne-se parte do bando que luta pela sobrevivência da arena mais antiga da Terra. A natureza não precisa de nós para sobreviver no longo prazo. A Terra já passou por 5 extinções em massa e a vida sempre voltou. Mas nós, como espécie, como civilização, precisamos da natureza agora. Não em milhões de anos. Agora. Então a pergunta final não é: o leão vai sobreviver? A pergunta é: nós vamos? E a resposta depende do que você faz depois deste vídeo terminar. A arena está aberta, a batalha continua, e você acabou de ser convocado. Você está pronto para lutar pela savana? Ou vai assistir ela queimar e se perguntar tarde demais o que poderia ter feito? A escolha sempre foi sua.